Graças ao Senhor Jesus, irmãos. Louvamos a Deus por mais um dia o Senhor ter nos concedido de vida e por esse dia possamos estar em sua casa. Amém, irmãos? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 31, a partir do verso 22, está escrito assim, irmãos: E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. E armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que esquivastes de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizesse saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas Deus, o vosso pai, me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Amém, queridos? Irmãos, preste atenção no versículo de número 32, que diz: com quem achares os teus deuses, este não viva. Amém, irmãos? Queridos, esse texto relata Jacó partindo de um lugar onde ele teve que se esconder do seu próprio irmão, por causa daquela história que todos nós conhecemos, da compra ou da primogenitura que era de seu irmão, e por causa de um guisado ele o vendeu e depois se irou no seu coração, achando ter sido enganado por Jacó. E então Jacó fugiu. A Bíblia diz, irmãos, que a sua mãe escutou o seu irmão tramando, dizendo:
depois que o meu pai morrer, depois que eu passar os dias de luto do meu pai, aí então eu vou e mato meu irmão. E a Bíblia diz que a mãe de Jacó escutou toda essa conversa e chamou Jacó e disse: vai embora, pega suas coisas, vai para a casa do seu tio, meu irmão Labão, e se esconde por lá, porque o seu irmão está tramando tirar a sua vida. E a Bíblia diz então que Jacó pegou suas coisas e foi embora, e chegando na terra do seu tio Labão, se apaixonou por Raquel, e então pediu a mão de Raquel em casamento. Labão a concedeu, porém no dia do casamento ele entregou Léia primeiro e depois entregou Raquel. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó trabalhou durante 14 anos para conseguir se casar com Raquel, porque o seu tio o enganou. Quando Jacó chegou naquele lugar, Jacó se apaixonou por Raquel, pediu a mão de Raquel em casamento, e Labão disse: você tem que trabalhar para mim 7 anos. E Jacó falou: então tá bom, eu trabalho e me caso com Raquel. No dia do casamento ele entregou Léia, fez Léia entrar numa tenda que estava meio escura. Jacó não percebeu, e quando acordou de manhã não era Raquel, era Léia. E ele se levantou triste, chateado, e disse: por que fizesse isso comigo? Eu trabalhei por Raquel, não por Léia. E aí o seu tio Labão disse: é porque aqui os nossos costumes é casar primeiro a filha mais velha, e assim depois as demais. Então trabalhe para mim mais 7 anos e eu te entrego Raquel como tua esposa. E ele disse: tá bom, porém agora o casamento é antecipado, não no final dos 7 anos. Então ele se casou com Raquel também. E chegou um dia, irmãos, que ele decidiu sair daquele lugar e voltar para ter um concerto com o seu irmão, sair daquele lugar onde o seu tio estava enganando ele várias vezes por causa de gado, por causa de carneiros. E então a Bíblia diz que ele um dia se levantou e decidiu ir ter um concerto com o seu irmão. E a história diz então que ele saiu, pegou as coisas escondidas, porque temia o que Labão faria se soubesse a verdade, que ele estaria indo embora, levando as filhas, levando os netos, levando os seus bens. E então Labão descobriu e foi atrás de Jacó, e chegou, irmãos, a história no texto que nós lemos no início. É sobre isso aqui que eu quero dizer, queridos. A Bíblia diz, irmãos, que Labão reivindicou os deuses que havia sumido, perguntando: por que você está indo embora e está levando meus deuses? Aquela terra, irmãos, aquele povo era um povo idólatra ao extremo. Tinha Deus para tudo. Tinha Deus que as pessoas nem conheciam o nome, mas estava ali adorando. O pecado que habitava naquele lugar, de uma maneira assim exacerbada, era a idolatria. Para tudo existia um Deus, para tudo se criava algo para adorar. E a Bíblia diz então que Raquel, saindo daquele lugar para uma vida nova, para andar, para estar junto com o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo eleito por Deus, a Bíblia diz que aquela mulher escondeu alguns deuses no seu camelo, não querendo ir embora e abrir mão da idolatria. E pagou um alto preço por isso, irmãos. Porque quando Labão chegou a Jacó reivindicando esses deuses, Jacó disse a seguinte frase: com quem fores achado esses deuses, que essa pessoa não viva. Gênesis capítulo 35, irmãos. O versículo 16 ao 19 diz assim: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu,
chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Está em Belém. Queridos, presta atenção aqui, irmãos. A consequência daquela atitude, a consequência daquela postura, a pessoa saindo do lugar aonde viveu a vida inteira, os costumes, aquilo que ela acreditava, saiu daquele lugar com seu marido. Com certeza, irmão, Jacó conhecia o Deus de seu pai e do seu avô. Jacó conhecia toda a história, quando Deus chamou Abraão, quando Deus fez promessa a Abraão. A história do seu pai Isaac, como foi bonito, quando Isaac foi a ser oferecido naquele monte, o anjo bradou e disse: não faça tal coisa. Jacó conhecia tudo isso. Jacó sabia que o seu avô, Abraão, tinha saído de uma terra idólatra, onde tinha Deus para tudo, para adorar e seguir e escutar apenas o Deus Criador dos céus e da terra. E naqueles anos de convivência, irmãos, é impossível aquela mulher não ter acesso a tais histórias. Aquela mudança, sair daquele lugar de idolatria, aí para o lugar onde o povo eleito de Deus estava residindo, era uma transformação necessária. Jacó sabia que na terra onde o seu irmão habitava, onde o seu pai estabeleceu, não era aceito esses deuses, não era aceito adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus que chamou o seu avô Abraão para o ministério, para uma chamada, para uma caminhada. Mas aquela mulher, mesmo assim, irmãos, decidiu levar aqueles deuses escondidos do marido. Jacó não sabia que ela tinha colocado aquelas estátuas escondido no seu camelo. Senão ele não teria dito, talvez não teria nem deixado ela levar. Se ela levou escondido, irmãos, algo tinha. A gente consegue interpretar algumas coisas aqui. Primeiro, que o seu marido não sabia. Por que não sabia? Porque talvez não concordava, porque talvez não aceitava aquela prática pagã. O fato é, irmãos, que aquela mulher não quis se desvencilhar daquela prática pagã para viver uma nova vida, e pagou um alto preço, a sua própria vida. Queridos, quantas pessoas tiveram a oportunidade de sair do lugar da vergonha, do lugar onde o pecado estava montado nas suas costas, e a vida e Deus, por intermédio de situações, trouxe uma nova oportunidade, uma oportunidade da pessoa se desvencilhar daquelas coisas passadas, as quais talvez foram impostas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos costumes da própria família. Nós vamos ver a mulher de Ló sendo transformada em uma estátua de sal, porque olhou para o lugar onde Deus havia determinado que consumiria com fogo, e disse: sai daqui, bata a poeira deste lugar, vai embora e nem olhe para trás, porque o que está diante de vocês é muito melhor. E a Bíblia diz que aquela mulher olhou, desobedecendo uma ordem direta de Deus, e foi transformada numa estátua de sal, onde está até hoje. Para quem quiser lá olhar. Irmãos, o que eu quero ministrar ao seu coração nesta noite: não adianta somente nós estarmos dentro da igreja, não adianta somente a gente, irmãos, vestir uma roupa bonita, colocar uma Bíblia debaixo do braço e estar dentro da casa de Deus, mas estamos trazendo conosco coisas que já eram para a gente ter deixado para trás. Aquela mulher perdeu a vida por causa de uma atitude dela.
de uma postura que dependia somente dela. Não foi por causa do marido, não foi por causa que ela cresceu aprendendo aquilo, não. Ela fez aquilo escondido porque já deve ter tido um diálogo com seu marido. Ela levou consigo aqueles deuses porque não queria largar a idolatria. Porque não queria parar de prestar culto àqueles deuses. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, irmãos, e trazendo consigo coisas do passado? No caso daquela mulher, a idolatria. Tem crente idólatra dentro da igreja. Hoje em dia, pastor, tem muito. Pessoas religiosas, pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não largou a mentira. A Bíblia diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Queridos, para a gente viver em alguns níveis de comunhão com Deus, de receber bênçãos de Deus, a nossa postura precisa ser transformada. Eu não posso, depois que eu conheci Jesus Cristo, o Evangelho, eu não posso pensar como pensava antes. Eu não posso viver como eu vivia antes. Eu não posso achar que eu estou dentro da igreja, irmãos, mas do lado de fora eu estou me prostituindo, eu estou mentindo, eu estou enganando e achar que está tudo bem, porque não está. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquela mulher pagou com a sua própria vida. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, irmãos, mas estão mortos, espiritualmente falando? Por quê, queridos? Porque assumiram um compromisso com Deus da boca para fora. Eu preciso mudar a minha postura. Romanos capítulo 12 diz que eu preciso transformar a minha forma de entender as coisas, de pensar, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso chegar na presença de Deus, estar dentro da casa de Deus, irmãos, e continuar com as mesmas práticas, continuar com os mesmos pensamentos. O que causou na minha vida o encontro que eu tive com Jesus, irmãos? Nós precisamos deixar no Egito o que pertence ao Egito, irmãos. Deixar no passado a nossa vida passada. E assim, para que Deus possa me conduzir em uma nova caminhada, para uma nova vida. É incompatível com Jesus o Fernando de 20 anos atrás. Aquele Fernando, para ele, não serve para aquilo que ele quer. Eu estou dizendo que Jesus me amava desde que eu nasci, irmãos, mas estou falando, quando Jesus veio de encontro à minha vida, ele veio para transformar, não para que eu continuasse do mesmo jeito. Quando Jesus veio de encontro a uma pessoa, ele veio para trazer vida, para trazer transformação. Mas as minhas escolhas diariamente é o que vai fazer essa transformação acontecer. Aquela mulher escolheu levar com ela aqueles deuses.
E as coisas que você traz na sua vida hoje é por tua escolha. Não por causa do meio que você nasceu, por causa... Influencia sim, irmãos. Mas Jesus, quando vem de encontro a uma vida, Ele vem para trazer transformação, irmãos. E ainda que seja difícil a gente deixar algumas coisas para trás, pode ser difícil, mas com Deus não é impossível. A transformação, irmãos, não é também de um dia para o outro. Deus vai transformando a gente gradativamente. E a gente vai subindo de níveis espirituais em relacionamento com Ele dia após dia. Mas o que faz isso acontecer é a minha postura diária. É quem sou eu quando ninguém está me vendo. É as escolhas que eu estou tendo para mim todos os dias. Raquel achou que aquela postura dela iria passar despercebido do seu marido e de todos. Ela achou que estava tudo bem. Mas existia irmãos, que vê todas as coisas. E quando Jacó liberou a palavra, Deus fez cumprir um pouco mais para frente. Porque Deus é justo. Jacó disse: com quem estiver esses deuses, que não viva. E aquela mulher pagou o preço da sua rebeldia, da sua escolha de continuar vivendo uma vida em idolatria. Pagou com a sua própria vida. Quantos têm pago, irmãos, com casamento, com a família destruída, com enfermidades e com muitas outras coisas? Por quê? Porque quando a palavra de Deus vem e confronta, a pessoa não cede. A pessoa não para refletir e diz: realmente esta palavra veio de encontro à minha vida e eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso mudar de vida, eu preciso permitir que Deus faça uma transformação na minha vida do jeito que Ele quer fazer. E muitas das vezes nós resistimos a essa mudança, irmãos. Lutamos contra essa mudança. E estamos pagando um preço altíssimo. Altíssimo. Não estamos vivendo aquilo que Deus projetou para que eu e você viva. Por quê? Por causa daquilo que estamos fazendo no oculto. Oculto talvez para sua esposa, talvez para o seu marido, talvez para o seu pai, talvez para sua mãe, talvez para o seu filho, talvez para o seu chefe, talvez para o seu ministério. Mas para Deus não há nada em oculto, irmãos. Para Deus não há nada em oculto. A Bíblia diz que Ele sabe o que eu vou dizer antes mesmo de eu formular a frase na minha mente. Ele já sabia o que eu ia fazer, o que eu ia dizer. Então, queridos, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que não está tudo bem. Ainda que você esteja vivendo como se estivesse tudo bem, mas Ele te trouxe para te alertar e te dizer que não está tudo bem. Tudo que eu faço existe consequências. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Jesus quer transformar a sua vida, irmão. Jesus quer te lapidar, quer tirar de você aquilo que não foi Ele que plantou, aquilo que não foi Ele que colocou aí.
Jesus quer te fazer uma lamparina, irmãos, para iluminar toda a sua casa, a tua família, os lugares onde você está inserido. Ele quer te fazer sal da terra e luz para este mundo. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nos transformar para nos usar. Nos colocar em lugar de destaque, lugar onde a gente possa ser um chamariz de pessoas para a tua presença. Esse é o projeto de Deus. É que a gente passe pelo processo de transformação. Viemos subindo níveis espirituais para que Ele possa fazer o que? Agora eu vou te usar para resgatar outras pessoas. Esse é o propósito, irmãos. O propósito nunca foi só salvação. Propósito número 1, sim, salvação. Mas Deus podia te chamar no dia que você fosse levado dessa terra e ainda assim te salvar. Mas se Ele te chamou antes, é porque Ele tem uma obra a realizar, porque Ele tem um projeto a realizar em você e por intermédio de você. E a gente precisa permitir o Espírito de Deus executar esse processo, esta obra transformadora, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: alguma coisa aconteceu com ele, com ela. Para que as pessoas comecem a enxergar em você um lugar de escape, uma conversa auxiliadora. Talvez buscar por intermédio de você uma direção para os seus problemas, para a sua vida, para o momento em que elas estejam vivendo. É Deus que faz essas coisas, irmãos. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. É o próprio Espírito que entra na nossa vida e nos submete a um processo de transformação, a fim que as pessoas vejam algo em nós e nos procurem quando estiverem angustiadas, tristes, sem direção. Mas infelizmente, irmãos, muitos estão resistindo o processo. Não resista, querido. Baixe as guardas. Deixa o Espírito de Deus entrar e fazer. Deixa Ele entrar e fazer uma limpeza. Jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora. Aquela mulher estava indo para uma nova fase da sua vida, mas escolheu levar as velhas práticas junto com ela e pagou com a própria vida. Quantos estão pagando também, irmãos, por causa da rebeldia, por causa de estar resistindo o processo que o Espírito de Deus está te submetendo. E aí às vezes você se pergunta: por que para mim as coisas não andam? Por que para mim não dá nada certo? Em algum lugar, irmãos, está a resposta. O lugar onde você foi submetido ao processo e resistiu e disse não, e virou as costas para a transformação que Deus quer promover na sua vida. E aí você vai ter que voltar lá e vai ter que dizer: Senhor, eis-me aqui. Começa de novo, mas comece. Faça de novo, mas faça. Quantas pessoas talvez já eram para estar dentro da casa de Deus, irmãos,
por intermédio da sua vida, estão perdidas, estão sendo vítima do inimigo das nossas almas, porque está faltando os ceifeiros, está faltando aqueles que levantem a mão e dizem: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. E Deus quer fazer, irmãos. Não há mais tempo para a gente ficar esperando, aguardando. Se renda hoje à vontade de Deus, o projeto que Deus tem para você. Permita o Espírito de Deus entrar, fazer morada e trazer a transformação necessária para que Ele te faça luz e sal. Se renda, permita essa transformação. Você e sua casa só tem a ganhar, irmãos. Processo nenhum é fácil, queridos, mas no final você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Talvez vá sentir dor, angústia, às vezes solidão, porque Deus nos tira do meio de muita gente. Às vezes precisamos passar momentos sozinhos. Deus começa a mostrar quem verdadeiramente estava do nosso lado, que a gente achava que era amigo e não era. Teremos algumas decepções, mas quando você chegar lá na frente, se olhar para trás e falar: Deus, obrigado, era tudo ilusão. Dizia que era, mas nunca foi. E aí Deus te usa para ir resgatar esses. Que coisa linda, irmãos. Esse é o Evangelho. Pessoas que nunca acreditou em você, depois bater na porta da sua casa e dizer: você pode orar por mim? Pessoas que olharam para você e te rejeitavam e apontavam o dedo e diziam: dali não sai nada. Depois que você passa pelo processo, é o seu telefone que vai tocar, e essas mesmas pessoas vão dizer: você pode orar por mim? Você pode vir aqui na minha casa, ungir a minha casa? Eu posso ir na sua igreja? Porque as pessoas vão querer que aconteçam nela o que elas estão vendo que já aconteceu em você. Você de desacreditado passou a ser referência. Por quê? Porque permitiu o processo, se submeteu ao processo. É necessário, irmãos, é necessário a gente se submeter a este processo de transformação, para que Deus comece a nos usar, para que Deus comece a nos mostrar para outras pessoas, a fim de que essas pessoas queiram o que está na sua vida. Não resista o Espírito Santo, irmãos. Se rendam ao processo de transformação que o Senhor quer que você se submeta. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus nesta noite?